Olá, que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui então ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Romanos, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Lembre-se que é muito importante você acompanhar o que nós estamos falando, analisar cada palavra, cada versículo, para que esteja de acordo com as Sagradas Escrituras, né? Já que a Bíblia nos ensina a não acrescentar nada e nem tirar nada do que está escrito. Uma vez que acrescentamos algo da nossa cabeça ou tiramos algo, então isso já é pecado, isso traz consequências, traz maldição para a gente. Então a gente tem que pregar as Escrituras, ler as Escrituras, e não acrescentar nada e nem tirar nada. Por isso é importante que você analise cada palavra, tá bom? Então é Romanos capítulo 14, a partir do versículo 1. Antes de ler, vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, porque só o Senhor é Deus, o Criador dos céus e o Criador da terra, do universo, meu Pai. Único digno de todo louvor. E nós te pedimos, meu Deus, que enquanto estivermos aqui lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, o Senhor venha nos purificar, nos edificar, e principalmente nos dar a condição de colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, que é o mais importante, meu Deus. Não basta ter o conhecimento e não colocar em prática. Então dá-nos essa força, essa coragem, essa condição de praticar a Tua Palavra, meu Pai. No nome de Jesus nós te pedimos. E aonde chegar esse vídeo, que chegue edificação e salvação para a Tua igreja. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 14. Acredito que já deu tempo de você encontrar aí, né? O livro de Romanos, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 1. O Espírito Santo, através do apóstolo, diz assim: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, o Espírito Santo começa a falar que, principalmente, vamos colocar aqui que existe uma divisão entre o fraco na fé e o forte na fé, né? Então, o Espírito Santo está falando primeiramente com quem aqui? Ele está falando com o forte. Porque ele começa o versículo dizendo assim: acolham quem é fraco na fé. Quem é que tem que acolher o fraco? O forte tem que acolher o fraco, ou seja, quem é mais forte na fé, ou podemos dizer, quem é mais maduro na fé, quem tem mais conhecimento de Deus ou da palavra de Deus, né? Então deve acolher. A palavra acolher remete a ter paciência. A palavra acolher deve ser ter paciência, ter amor. Não julgar, não criticar, não zombar, não julgar aqueles que são fracos na fé, os recém-convertidos. Então, na igreja havia muitas pessoas. Por exemplo, na igreja existia judeus que se converteram do judaísmo, deixaram o judaísmo, se converteram ao cristianismo, depois que conheceram a Jesus Cristo, né?
E havia também ali gentios, ou seja, povos pagãos, povos que eram idólatras, que haviam deixado então o paganismo, a religiosidade, a idolatria e se havia convertido ao cristianismo. Então, existia ali muitos tipos de pessoas que vieram de religiões diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes e que ainda estavam se adaptando ao evangelho, porque o evangelho era algo novo para eles. Inclusive a palavra evangelho significa boas novas. Então o evangelho falava para o judeu que ele não precisava mais guardar o sábado, que ele não precisava mais fazer sacrifícios, que ele não precisava mais dar o dízimo, que ele não precisava mais guardar aquelas leis, aqueles rituais, aquelas cerimônias do judaísmo, que eles podiam viver pela fé, que eles podiam viver guiados pelo Espírito Santo, né? Viver pela fé, né? É viver guiado por Deus, é viver guiado pelo Espírito Santo, já não está mais debaixo de tradições religiosas. Então era difícil para uma pessoa que viveu toda a sua vida debaixo de uma religião, por exemplo, o judaísmo, de uma hora para outra deixar de guardar o sábado, deixar de fazer sacrifícios no templo, deixar de fazer aquelas cerimônias. Também era difícil para os pagãos, né, se habituar a isso, porque eles eram idólatras, eles faziam sacrifício para os ídolos, eles praticavam os seus rituais. Então, quando o evangelho chegou ali para essas pessoas, foi uma novidade para elas. Então, o forte, quem é o forte que o Espírito Santo está falando aqui? O forte era aquelas pessoas que entenderam rapidamente o evangelho, que entenderam que já não precisavam mais guardar o sábado, praticar aquelas leis cerimoniais dos judeus. Em relação aos gentios, os fortes eram aqueles que, por exemplo, já comiam as carnes sacrificadas aos ídolos com a consciência limpa, sabendo que os ídolos não existiam, que eles podiam comer a carne. Já os débeis eram aqueles que ainda tinham um peso na consciência, pensavam ainda, não, será que se eu não estou guardando o sábado eu estou pecando? Será que se eu não estou fazendo sacrifício eu estou pecando? Será que se eu comer essa carne aqui que foi sacrificado, será que é pecado? Quer dizer, muitas vezes ele deixava de comer aquela carne e comia legumes, ou guardava aqueles dias ainda com medo, porque a sua consciência ainda acusava, ou seja, a pessoa ainda, como que eu posso dizer, não tinha caído a ficha, ela ainda não tinha entendido, não era uma pessoa madura espiritualmente, era ainda uma pessoa fraca. Por isso que o Espírito Santo nos mostra aqui que dentro da igreja existia pessoas fortes e pessoas fracas, maduras e imaturas. Então, quem é que tem que cuidar de quem aqui nesse caso? É o fraco que tem que cuidar do forte? Ou é o forte que tem que cuidar do fraco? Obviamente, né? Quem tem mais, dá mais. Quem sabe mais, deve. Por isso que o Espírito Santo fala aqui no versículo 1. Acolham quem é fraco na fé. Então temos que ter paciência com os fracos na fé. Não pensar que somos superiores ou melhores, ou julgar, ou criticar, mas com amor, com paciência, na hora certa, no momento certo, falar para eles a verdade e deixar que o Espírito Santo faça a obra e não tentar obrigar a pessoa a ter uma fé forte que ela ainda não tem, ela ainda não é madura na fé. Então ela deve ser acolhida, o fraco deve ser acolhido, deve ser compreendido, deve ser ajudado com amor. Essa é a razão do apóstolo Paulo ter escrito essa carta, esses versículos para a igreja de Roma, porque estava tendo ali como que uma discussão entre eles, um problema nesse sentido. Então ele diz aí, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões, quer dizer, não ficam aí discutindo, não discutam por causa disso, não briguem por causa disso.
Vocês que são fortes, acolham os que são fracos. Ou seja, tenha paciência. Ele diz no versículo 2, um crê que pode comer de tudo. Quer dizer, o cristão maduro sabia que ele podia comer de tudo, podia comer carne, podia comer legumes, que não teria nenhum problema, tudo foi criado por Deus. Já o cristão fraco, aquele que não era maduro, ele pensava, não, mas essa carne aqui, ela foi apresentada no templo de um Deus falso, quer dizer, ela não queria comer aquela carne. Então essa pessoa não tinha ainda consciência, ela não tinha entendimento que podia comer sim, porque só existe um Deus, e tudo é consagrado a Deus, ela não precisa deixar de comer algo porque foi consagrado naquele lugar. É isso que o Espírito Santo está falando aqui. Um crê que pode comer de tudo. Mas quem é fraco na fé come legumes. Quer dizer, Paulo está apontando aqui, quem era o fraco? Era aqueles que pensavam, não posso comer carne, não posso comer essa carne. Então eram pessoas fracas, ainda não tinham entendimento. Quem come de tudo não deve desprezar quem não come. Tá? Então, mais uma vez ele estava falando com forte, não despreze. E o que não come não deve julgar o que come de tudo como Deus o acolheu. Quer dizer, aqui nesse momento ele também começa a falar com o fraco. Ele falou com o forte que deveria acolher o fraco, mas também falou com o fraco que não deveria estar criticando o forte. Porque o que acontecia? Os fracos olhavam para os fortes comendo a carne e falavam, ele está comendo essa carne, está pecando, quer dizer, estava julgando. Os judeus fracos falavam dos judeus, criticavam os judeus fortes, olha, ele não está guardando o sábado, olha, ele não está cumprindo com as leis de Moisés, quer dizer, ele estava julgando, ele estava criticando, e olha o que o Espírito Santo fala aqui, né? Que o fraco não deveria desprezar. Quem come de tudo não deve desprezar quem não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Deus o acolheu. Então, temos que tomar cuidado para não julgar os irmãos, julgar um ao outro, criticar. Se vemos que um irmão está fazendo algo errado, a gente não tem que chegar com as pedras na mão, mas com paciência, com amor, com cuidado e falando a verdade, até que essa pessoa entenda, até que o Espírito Santo possa operar esse novo nascimento dentro dela e fazer dela também uma pessoa forte. Esse é um processo que é entre a pessoa e Deus. Tá compreendendo? O que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Quer dizer, o Espírito Santo está falando, quem é você para julgar o servo alheio? Todos somos servos de Deus. O forte é servo de Deus e o fraco é servo de Deus. O cristão maduro e o cristão imaduro são servos de Deus. Por isso que Paulo fala aqui, quem é você para julgar o servo alheio? Né? Ou seja, é servo de Deus, é Deus que vai cuidar dele, é Deus que vai tratar com ele. Não fique julgando, não fique criticando. Para o seu próprio dono, é que ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então Paulo está afirmando aqui que o Espírito Santo vai fazer com que essa pessoa permaneça na fé, permaneça de pé e forte. Ou seja, Deus vai trabalhar com ela. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Quer dizer, como já falamos, né? Tinha ali pessoas recém-convertidas que pensavam que ainda tinham que guardar o sábado, que o sábado era um dia especial. Até hoje existem pessoas assim, que ainda não entenderam o evangelho. E ela diz, não, eu tenho que guardar o sábado. Outros dizem, eu tenho que guardar o domingo. Outros, eu tenho que guardar tal dia, ou seja, tal dia é mais especial.
E nós entendemos, o cristão maduro entende que todos os dias são iguais para Deus. Todos os dias nós temos que se consagrar para Deus. Todos os dias temos que orar, todos os dias temos que meditar na palavra, todos os dias temos que viver em comunhão com Deus, expressar nosso amor, expressar nossa fé. Não é só no sábado, ou só no domingo, ou qualquer outro dia. Mas é todos os dias. Porque o Espírito Santo habita em nós não só uma vez por semana. O Espírito Santo habita em nós todos os dias. Então todos os dias são importantes. Mas os fracos pensavam que ainda tinham que guardar somente o sábado. Existia aquela preocupação. Os fortes já não ficavam mais preocupados com o sábado. Né? Comia o que tinha que comer no sábado, fazia o que tinha que fazer no sábado, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar. Essa é a liberdade que o Espírito Santo nos dá no Evangelho. Por isso ele diz aí, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer dizer, aquele que está lá preocupado com o sábado, ele está fazendo por temor a Deus. Aquele que está lá evitando comer ou a determinada comida, está fazendo com temor a Deus. Aquele que está comendo de tudo, dá graças a Deus. Aquele que guarda todos os dias, dá graças a Deus. Então todos estamos dando graças a Deus. Então ninguém deve criticar ninguém, né? Somente existe aqueles que já foram mais iluminados, já entenderam melhor, e aqueles que ainda são fracos. E no seu devido tempo, o Espírito Santo vai mostrar para eles, vai revelar para eles também. Não é verdade? Por exemplo, existem pessoas que estão dentro de seitas, que dizem que tem que guardar o sábado, que dizem que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, que ainda tem que guardar a lei de Moisés. Né? Existem pessoas que estão dentro de religiões que não compreendem a verdade. Eles praticam aquela religiosidade, estão errados. Mas muitas dessas pessoas, no fundo do seu coração, estão buscando a Deus. Amam a Deus, querem encontrar a Deus, querem conhecer a verdade. Cabe a nós se aproximar dessas pessoas com amor, com um abraço, com carinho, com respeito, e ir explicando para elas o que é o Evangelho. Né? E se essa pessoa for uma escolhida de Deus, ela vai aceitar no devido tempo e vai se converter e vai se tornar uma pessoa madura. Se não for, simplesmente ela não vai seguir o caminho de Deus. Né? Então essa é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai tratar. Nosso trabalho, então, é pregar o Evangelho, é pregar a verdade, né? Mas sempre com amor. Tá certo? Versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, que julga o seu irmão, e você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante a Deus. Então, nós não temos que estar preocupados com A, B, C ou D. Nem julgar, nem criticar. Porque no final, quem vai julgar vai ser Deus.
Paulo está enfatizando aqui, um dia vamos todos nós comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos prestar contas a Deus da nossa consciência. Porque Deus nos dá a consciência, e daqui a pouco, nos próximos versículos, vamos falar sobre a consciência. Então, deixe que Deus vai fazer a obra. Um dia todos vamos comparecer diante dele. No 13 ele diz, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se o irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Mais uma vez ele fala aqui com forte, né? Para que a gente não seja uma pedra de tropeço para os fracos. Ou seja, se tem alguma coisa que eu faço, que eu pratico, que eu sei que não é pecado, mas que talvez faça o meu irmão pensar mal de mim, então é melhor evitá-lo, né? Para que ele não ferir a consciência dele, para não ser uma pedra de tropeço para ele. Sempre o forte cuidando do fraco. Como ele começa falando no versículo 1, acolhei o fraco, né? Cuidai do fraco. Sempre o forte cuidando do fraco, tá bom? 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Então, qual é o nosso trabalho? Ter, na medida do possível, ter paz uns com os outros. Edificar um ao outro. Em vez de ficar contendendo, brigando, discutindo opiniões, doutrinas, etc, etc, vamos buscar, na medida do possível, ter paz uns com os outros. Para edificação mútua, como diz aqui a palavra. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Quer dizer, se você é forte, come carne, bebe vinho, e sabemos que isso não é pecado, né? Desde que você não fique bêbado, desde que você não pratique a glutonaria, né? Coma mais do que é devido, beba mais do que é devido. Sabemos que isso não é pecado, o forte entende isso, tem a consciência tranquila, mas o fraco não. O fraco muitas vezes vai ver o forte bebendo e vai se escandalizar. Então é melhor não fazê-lo, evitá-lo, para não fazer o irmão cair na sua consciência. É isso que ele está dizendo aqui no 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Quer dizer, então guarda, se você sabe, sua consciência não te acusa, você sabe que isso não é pecado, não é errado, tem sua consciência tranquila, você é maduro, então guarde isso para você. Mas se você sabe que isso vai prejudicar alguém, então evite, para que essa pessoa não seja prejudicada, né? Não seja entristecida ou confundida. Tá? No versículo 22, ele diz, a fé que você tem, guarde-a para que você mesmo diante de Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz é aquele que tem a sua consciência limpa. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé.
e tudo que não provém de fé é pecado. Então, significa o seguinte, por exemplo, o fraco. Se ele comer carne, ele pensa que ele está pecando, a consciência dele acusa ele, ou se ele bebe, a consciência dele, então é melhor não comer e não beber. Porque a nossa consciência é o nosso termômetro, Deus nos deu a consciência. Se você faz algo, pensa algo, ou fala algo, e a sua consciência te mostra que isso está errado, imediatamente você deve deixar de praticar isso. Por quê? Porque é pecado. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Então a consciência é algo que deve ser cuidada, zelada. E a nossa consciência vai sendo moldada de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você conhece a verdade, quanto mais cheio do Espírito Santo você é, quanto mais conhecimento, mais maduro você vai ser. Vai ter coisas que já não, a sua consciência já não vai acusar, vai ter outras que vai acusar ainda mais. E o Espírito Santo vai usando a sua consciência para guiar a sua vida. Mas evite praticar tudo aquilo que a sua consciência acusa, porque, como diz o versículo 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Quer dizer, quem não tem dúvida pode comer, pode beber, né? Porque não vai ser condenado. Está fazendo algo de acordo com a sua consciência. Agora, quem tem dúvida, não faz, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então acredito que ficou claro o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 14. Se tem alguma coisa que você não entendeu, não compreendeu, escreve aí nos comentários. E entre 1 ou 2 dias eu já respondo os comentários, as perguntas das pessoas, etc, etc. Pode se comunicar com a gente através do chat aí do YouTube, tá bom? Então é isso, terminamos o capítulo 14. No próximo vídeo, se Deus nos permitir, vamos para o capítulo 15. Tá bem? Se possível, dá um like, envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas também compreendam a verdade do Evangelho, para que elas vajam se amadurecendo cada vez mais. Tá certo? Então, Deus abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.